A retaliação da China contra o Japão por despejo de água de Fukushima do mar. O despejo de águas residuais causou forte rejeição por parte do governo de Pequim e preocupação por parte de alguns países da região. Em 2011, um tsunami destruiu a usina de Fukushima, do norte do Japão, fotos retivadas via BBC. O início do despejo das águas residuais da central nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico pelo Japão está causando grande controvérsia na região. Vários países vizinhos expressaram sua insatisfação com a medida, mas a China foi ainda mais longe e decidiu retaliar. O governo de Pequim é o principal comprador de frutos do mar do Japão e disse nesta quinta-feira, dia 24, que bloqueará as importações desses produtos para o país. O governo de Tóquio tem insistido que a água não representa qualquer risco para os ecossistemas, algo que muitos cientistas concordam. Até a Agência Internacional de Energia Atômica ligada à ONU aprovou o plano de despejo do esgoto da usina seriamente danificada por um tsunami em 2011. Mas os críticos da medida têm sido claros, salientando que é necessário realizar mais estudos e que o despejo pode ser interrompido. Estima-se que perto de 1 milhão de toneladas de água que estava armazenado em tanques dentro da usina serão despejados dos oceanos nos próximos 30 anos. A China, que tem sido o país que mais se opôs à medida desde o plano do Japão foi anunciado há 2 anos, classificou a decisão do governo japonês como extremamente egoísta e um ato de irresponsabilidade e indicou que está herdando uma ferida aberta para as futuras gerações da humanidade. Depois de emitir a declaração, a alfândega da China anunciou que a proibição que existia sobre a importação de frutos do mar da região japonesa de Fukushima e de outras províncias próximas foi agora imediatamente estendida a todos os frutos do mar vindo do Japão para proteger a saúde dos consumidores chineses. Essa medida foi calculada para prejudicar a economia japonesa e até Tóquio. Admitiu que as empresas dedicadas a esta indústria devem ser prejudicadas. China e Hong Kong importam em conjunto mais de 1,1 bilhão de dólares em produtos marinhos do Japão todos os anos. Isso equivale a metade das exportações desse item para a economia japonesa. Após terremotos seguido de um tsunami em 2011, a usina nuclear de Fukushima, do Japão, sofreu danos. Foto Shorei Miyano, Kyodo News AP Picture Alliance, uma relação conflituosa. Analistas afirmam, porém, que há mais fatores motivadores da decisão chinesa do que apenas dúvidas envolvendo Fukushima. A relação entre Tóquio e Pequim vem passando por momentos difíceis por últimos anos, aproximando o Japão dos Estados Unidos e até levando o país a mostrar apoio a Taiwan, uma ilha que a China reivindica como sua. Estes incidentes é muito mais um sintoma do que uma causa do agravamento das relações entre dois países, diz Neil Thomas, especialista em política internacional do Asia Society Policy Institute à BBC. Pequim poderia ter protestado muito menos sobre a questão da água se sua relação com Tóquio estivesse em melhor estado, disse ele. Por sua vez, em resposta, o Japão rejeitará as críticas ao seu plano, mas não fará nada provocativo. Prevê James D. J. Brown, professor especializado em política internacional japonesa da Temple University. A China é o principal comprador de frutos do mar do Japão. Fotos de imagens via BBC. É verdade que Tóquio está preocupado com o que vê como uma série de ações agressivas por parte do governo chinês, mas entende que precisa e está interessado em manter relações estáveis com seus vizinhos, observa. Mas não será necessário esperar muito. Alguns observadores acreditam que a China não manterá a proibição por muito tempo. A dificuldade de crescimento econômico da China significa que qualquer proibição é curta e limitada a fim de mitigar os efeitos que pode ter sobre os importadores e aqueles próximos a estas empresas, disse Thomas.
A Coreia do Sul também proíbe há muito tempo alguns frutos do mar japoneses, mas na quinta-feira seu governo teve uma reação mais discreta do que a chinesa. O primeiro-ministro Dan Rook-soo disse que o que é importante agora é que o Japão, conforme prometido à comunidade internacional, siga estritamente os padrões científicos e forneça informações de forma transparente. Seul e Tóquio, apesar das dificuldades históricas, aproximaram-se nos últimos anos sob o abrigo de uma aliança com os Estados Unidos, enquanto as ameaças da China e da Coreia do Norte continuam. No entanto, muitos coreanos expõem-se ao despejo de água nesta quinta-feira, trazendo de manifestantes tentando sair às ruas perto da embaixada japonesa para protestar contra a medida. Além disso, mobilizações também ocorreram em Hong Kong e Tóquio. Por sua vez, Mark Bloom, chefe do Fórum das Ilhas Pacíficas, que criticou ferozmente o plano de despejo, disse acreditar agora que ele atende aos padrões de segurança internacionais. Imagem de 2016 mostra um manifestante contra o plano do governo japonês de voltar a usar energia nuclear após a crise de Fukushima em 2011. O protesto ocorre um dia após a empresa responsável pela usina nuclear admitir que minimizou os riscos de um acidente. Foto Kim Ki-young com Reuters. Impacto ambiental. Desde que o tsunami de 2011 destruiu a central nuclear de Fukushima, a empresa TEPCO tem bombeado água para arrefecer os reatores da central. Isso significa que a usina produz água contaminada que é tratada e armazenada em tanques. No entanto, mesmo após o tratamento, a água contém valores inaceitáveis, elevando de substâncias radioativas como o trítio e o carbono 14, que são muito difíceis de remover. O plano do Japão tem sido diluir essas águas tratadas em águas do mar antes de despejá-lo do oceano. Mais de 1.000 tanques foram abastecidas e o governo japonês salienta que esta não é uma decisão sustentável a longo prazo. Também diz que após o tratamento, a diluição de água do mar é seguro despejar. Muitos cientistas apoiaram o plano e dizem que funcionará. A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU também disse que o plano atende aos padrões internacionais e teria um impacto insignificante no meio ambiente. As autoridades japonesas prometeram monitorar continuamente os níveis de radiação do mar e manter um elevado nível de transparência. Mas há quem ainda esteja cético diante da história de TEPCO. É a mesma empresa que foi acusada de falta de transparência durante o desastre de 2011. Desde então, a TEPCO pediu desculpa pelo que aconteceu. Embora o despejo de água tratada no oceano seja uma prática comum das centrais nucleares, os críticos salientam que a quantidade liberada por Fukushima é numa escalada muito maior e sem precedentes. Alguns cientistas observam que mais estudos deveriam ser feitos sobre isso, afetaria o fundo do oceano e da vida marinha. O grupo ambientalista Greenpeace, por exemplo, também apela para que a água permaneça nos tanques até que fosse inventada uma melhor tecnologia de processamento. O plano irritou particularmente comunidades costeiras e os pescadores do Japão, que temem que isso prejudique os seus meios de subsistência. Alguns consumidores já evitam os produtos do mar da região, que nunca se recuperou totalmente do ponto de vista econômico desde a catástrofe de 2011. Além disso, os cidadãos japoneses continuam profundamente divididos sobre esta questão, com apenas metade da população apoiando o despejo da água, de acordo com as últimas pesquisas. Acho que deveria haver muitos outros métodos em vez de lançá-lo do oceano, disse Keiko Kisei, que se manifestou em Tóquio na quinta-feira contra a medida da agência de notícias Reuters. No entanto, optaram por descarregar a água e causar problemas ao mundo. É absolutamente inaceitável, concluiu.